Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago falando. Nós vamos resolver agora uma questão do Enem da prova de 2019. Uma questão que, num primeiro olhar, parece ser uma questão de química orgânica por conta das duas estruturas químicas fornecidas, mas que no transcorrer da leitura do enunciado e também na observação das alternativas, a gente acaba descartando essa possibilidade. O enunciado da questão diz mais ou menos assim: o odor que permanece nas mãos após o contato com alho, né? Então imagine que você vai manusear na culinária o alho e fica aquele cheiro de alho na mão, pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse, entre aspas, sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Então, imagine só você ter algo para limpar, né, para tirar o cheiro de alho da mão, que isso é um material que não desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho seja a alicina, que é representada pela estrutura de número 1, e que para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Então, a estrutura 1 é a responsável pelo odor de alho que fica nas mãos após o manuseio com o alho, substância essa que é a alicina, e que se uma vez essa estrutura 1 seja transformada na substância representada pela estrutura 2, some o cheiro de alho que fica nas mãos, né? Aí ele diz assim: na conversão de 1 em 2, esse, entre aspas, sabonete atuará como um. E aí a pergunta é exatamente essa, né? Se eu esfregar esse entre aspas, sabonete na estrutura número 1, ela vai fazer a estrutura 1 se converter na estrutura 2. Mas veja, para que isso aconteça, para que haja essa conversão, o sabonete ele atuaria como um ácido, de acordo com a letra A. Bom, você vai lembrar comigo que existem várias teorias ácido-base, né? As três principais teorias de ácido que nós conhecemos, a primeira delas é a teoria de Arrhenius para ácido, que é a substância que dissolvida em meio aquoso libera íons do tipo H3O+, ou de forma simplificada H+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, né, que é o íon H+, que é representado pelo próton. Isso não acontece daqui para cá. Da estrutura 1 para a estrutura 2 não ocorre liberação de íon H+. Até a gente consegue comparar as duas estruturas e você reparar que do lado esquerdo, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito em relação aos enxofres, tanto faz a estrutura 1 e a estrutura 2, se mantém no mesmo número de átomos de carbono. Você tem 1, 2, 3 carbonos à esquerda, 1, 2, 3 carbonos à esquerda, com uma dupla entre os dois últimos carbonos. E do lado da direita do enxofre também 3 carbonos com a dupla no final. Ó. 3 carbonos com a dupla aqui no final. O que ocorre da estrutura 1 para a estrutura 2 é que, além de eu sumir com essas duas cargas negativas e positivas, eu elimino o oxigênio. Então, o sabonete não atuaria como um ácido, porque, de acordo com Arrhenius, não estaria liberando íon H+. Ok, a teoria de Arrhenius não é a única teoria que nós conhecemos. Existe ainda a teoria de Bronsted para ácido, que é a espécie química que perde próton ou libera próton. Próton é íon H+, que também não acontece aqui da estrutura 1 para a estrutura 2. E além dessas duas teorias, existe para ácido a teoria de Lewis, que é a teoria que a gente diz que ocorre o recebimento de um par eletrônico. E isso não justifica a estrutura número 1 passar para a estrutura número 2. Então, o, entre aspas, sabonete não atuaria como ácido nesse caso. Agora, letra B, redutor. Redutor, a gente está omitindo aqui uma palavra na frente do termo redutor, que é a palavra agente, né? Agente redutor. Agente redutor é quem promove a redução, né? Se você usasse esse, entre aspas, sabonete como um agente redutor, ele produziria ou atuaria forçando a redução da estrutura 1 para a estrutura 2. A redução nada mais é do que o recebimento de elétrons, ou, em termos estruturais, ocorreria sim a perda desse oxigênio da estrutura 1 para a estrutura 2. Só que tem um detalhe lá em relação ao enunciado. Ele diz que o sabonete ele é
de aço inoxidável. Porque se o sabonete ele atuaria como agente redutor, ele, o próprio sabonete, deveria se oxidar para isso acontecer. E como ele é um sabonete de aço inoxidável, ele não vai participar de uma reação de oxidação, inutilizando a letra B como alternativa também. A letra C diz que o sabonete, então, atuaria como um eletrólito. O que seria um eletrólito? A substância que produz íons. E bem pelo contrário, a estrutura 1 ela é iônica e a estrutura 2 deixa de ser iônica. Então, ela não vai atuar como um eletrólito. A letra D, ela é mais uma pegadinha, né? Por quê? Porque quando a gente fala aqui em sabonete, e aí você vai lembrar de sabonete, sabão, detergente, são substâncias que realmente são tensoativas, né? São surfactantes, são substâncias tensoativas. Mas é uma armadilha essa alternativa, tá? Ele quer saber o que o sabonete vai atuar. O sabonete, ou o sabão, ou o detergente, eles realmente são tensoativos. Mas esse, entre aspas, sabonete não é um sabonete convencional. É um sabonete de aço inoxidável, né? Ele atua como, entre aspas, um sabonete. Ele atua como, entre aspas, um sabonete porque faz a limpeza do cheiro, né? Vamos imaginar assim, limpeza do cheiro de alho que fica na mão da pessoa. Mas ele não é um sabonete de verdade, não é um sabão, então não vai atuar como tensoativo. Por mais que você passou rapidamente o enunciado numa leitura, tem algo do enunciado que deve ser grifado para que a gente chegue na nossa resposta, que é essa parte que eu estou deixando marcado aqui para você. Ó. A vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. E aí você vai recordar das aulas aí de cinética química, que a substância que atua para que um processo ocorra, mas ela não sofre desgaste com o uso, ela não é consumida no processo, ela não é fabricada durante o processo, é o chamado catalisador. Eu já vou até marcando a letra E como a alternativa correta. Agora, repara comigo, se o sabonete atua fazendo com que a estrutura 1 se transforme na estrutura 2, a reação química está aqui, ó, da estrutura 1 para a estrutura 2. Essa é a reação química de fato. A estrutura 1 vai ser gasta, vai ser consumida, para que no lugar dela a estrutura 2 apareça. A estrutura 2 vai ser formada. Mas a substância que facilita esse processo de ocorrer, ou aumenta a velocidade do processo, sem que desgaste com o tempo, é o chamado catalisador. É justamente essa a função do catalisador, promover o aumento da velocidade da reação, no caso aqui da estrutura 1 se transformando na estrutura 2, só que sem que haja um desgaste com o uso, um desgaste com o tempo. Essa é a função do catalisador. Não esquecendo também que o catalisador, nesse processo, ele só deixa a reação mais rápida porque ele diminui com isso a energia de ativação, aquela energia mínima que eu preciso absorver para que a reação aconteça. Tá? Espero que você tenha gostado da nossa resolução, aprendido com a questão, observado que essa é uma questão, sobretudo, de interpretação, usando as ferramentas químicas que você dispõe. Vou colocar ao lado aí alguns vídeos para que você possa ampliar o seu conhecimento. Bons estudos, forte abraço, tchau, tchau, valeu, até mais.